Fala pessoal, Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, com um resumo macro. Hoje é dia 14 de fevereiro e a Bolsa apresentou surpresas positivas esta sexta-feira, com uma alta de mais de 1,8%, estou vendo aqui no meu home broker, acima dos 127 mil pontos. O dólar está mais próximo de 5,70, hoje está sendo negociado a 5,71. Boas notícias, parece, diante de um cenário internacional que tem trazido alguns sinais que a gente precisa entender e compreender melhor. Tivemos esta semana dados como inflação, tivemos dados de atividade econômica, tivemos declaração de Trump, e isso agitou muitos mercados nos últimos dias. E a gente começa aqui sempre pro lado internacional, antes de falar dos indicadores que saíram da economia brasileira. Na esfera internacional, pessoal, eu vou primeiro aqui falar sobre os indicadores econômicos que são mais importantes, a meu ver. Depois eu entro na questão do Trump e do anúncio que foi feito em relação às tarifas. Para começar, vamos pela inflação. Primeiro tivemos dados de inflação ao consumidor, o CPI, em que ele apresentou uma alta acima do esperado, trazendo uma leve preocupação. Se a gente olhar o índice cheio, quanto o núcleo de inflação, o núcleo do CPI, que retira itens mais voláteis do índice cheio, a gente consegue captar melhor aqueles preços que são mais sensíveis ao ciclo econômico. E a gente nota que a inflação em janeiro apresentou uma piora, eles estão mais próximos de 3%. E quando a gente olha as médias móveis de 3 a 6 meses com ajuste sazonal anualizada, todos estão acima de 3,5%. Tanto de 3 quanto de 6 meses, quanto para o núcleo, quanto para o índice cheio. Ou seja, há uma leve deterioração na margem da inflação ao consumidor, o que gerou uma preocupação. E o mercado passou a projetar apenas um corte na taxa de juros nos Estados Unidos em 2025. Quando a gente olha as expectativas no Fed Watch, ali do CME Group, onde mostra as probabilidades que o mercado espera para cada reunião, estava sendo projetado um corte apenas, isso lá para setembro e outubro. Mas no dia seguinte vieram dados do PPI, do índice de preços ao produtor, que vieram melhores do que esperado. E hoje, mais cedo, saíram os dados de varejo nos Estados Unidos, que registrou uma queda mais acentuada do que o mercado esperava, muito por conta das temperaturas baixas e tempestades que afetaram o setor, além também de outros indicadores, como da indústria, como de manufaturas, que talvez mostrem um leve arrefecimento, uma desaceleração da atividade econômica nos Estados Unidos, o que é um fator positivo para o cenário do Banco Central. Aí o mercado, como é muito volátil, muda a cada divulgação de dados, sempre muda as expectativas. O mercado, se a gente olha nas projeções, passou até hoje a ventilar possivelmente 2 cortes na taxa de juros em 25. Então o mercado, cada dado que sai, ele toma uma posição. A gente vem aqui conversando com vocês que a gente acredita que a inflação deve arrefecer ao longo do ano, a atividade econômica também deve desacelerar, isso vai possibilitar que o Fed tenha a capacidade de realizar 2 cortes na taxa de juros ainda este ano, que pode trazer alívio para os mercados como o brasileiro. Mas é claro, vai depender muito, e agora entra na questão de qual será a política protecionista e tarifária que o governo Trump vai adotar. Nós já conversamos em diversos vídeos aqui deste canal, do resumo macro para você, sobre Trump, tarifas, o que vai acontecer, até é diário, parece que eu estou falando disso. Mas no fundo, essa semana todos estavam esperando para um anúncio que ia ser feito, se não me engano, ontem na quinta-feira, que ele poderia já sinalizar quais tarifas, quais produtos, quais alíquotas seriam implementadas sobre os países. E no fundo ele apenas anunciou que ele deseja colocar taxas recíprocas, ou seja, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, sobre taxas recíprocas, onde o Brasil taxa o etanol americano vindo aqui para o Brasil em 18%, enquanto os Estados Unidos para o etanol brasileiro 2,5%. Então o que os Estados Unidos faria? Ele levaria esse 2,5% para 18%, sendo taxas similares. Ou seja, então ele faria ali um conjunto de medidas sobre taxas recíprocas para diversos países e diversos produtos. Essa é a expectativa que ia ser anunciado de forma concreta ontem na quinta-feira. O problema, pessoal, que essa grande expectativa do mercado não se realizou, aquele temor, e Donald Trump no anúncio falou, olha, existe uma comissão que vai estudar as taxas recíprocas por um rol de produtos, que deu exemplo sobre etanol, mas nada foi definido, nada foi detalhado de forma concreta. E sinalizou que
Antes disso, possivelmente, há rodadas de conversas com cada país, cada produto será observado caso a caso. Isso trouxe um alívio, porque há uma maior flexibilização, um maior espaço para negociação. Isso diminuiu o estresse no exterior e que resultou, esses dois fatores, um Trump um pouco mais moderado e abertura mais de negociação, e segundo, dados mais fracos dos Estados Unidos, abrindo mais possibilidade de que o Fed continue uma flexibilização maior da taxa de juros do que anteriormente esperado, fez com que as taxas de juros dos Estados Unidos, pega a curva futura, ela arrefecesse, e isso possibilitou que a nossa taxa de câmbio caísse e a bolsa subisse. Então esse é o movimento que a gente encontrou na sexta-feira. Além disso, pessoal, voltando aqui para o Brasil um pouco, a gente observou dados importantes de inflação, que registrou uma nova piora. Pegar o IPCA de janeiro, teve uma alta de 0,16 dentro das expectativas. Foi a menor taxa que a gente pôde observar para o mês de janeiro na série histórica, mas muito corroborado pelo desconto, pelo bônus que houve de Itaipu sobre as tarifas de energia, o que a gente vê ali na conta de casa. Isso teve pressão baixista sobre janeiro. E quando a gente pega no acumulado de 12 meses, a gente pega o IPCA que arrefeceu, está mais próximo ali de 4,5, que é o limite superior da média, se não me engano está em 4,50 e pouco. Mas quando a gente olha alguns grupos, que esse que é o mais importante, quando a gente coloca uma lupa sobre os indicadores, a gente nota inflação de serviços, serviços subjacentes, intensivos em mão de obra, acelerando da passagem de dezembro para janeiro. E, de novo, isso é ruim. Se mercado de trabalho resiliente, massa salarial subindo, taxas de emprego na menor níveis da série histórica, tem pressionado os preços de serviços, que eles são muito correlacionados. A gente já vem conversando com vocês sobre isso também. Então, quando a gente pega os serviços, que é muito importante para o VC, tem-se uma piora. Quando a gente pega os bens industriais, a gente já observa o custo cambial sendo repassado, e a gente observa isso sobre os preços, custo dos produtores para os consumidores. E quando a gente pega, por exemplo, o núcleo de inflação, que é uma das medidas principais, de novo, que você retira itens voláteis e capta melhor aqueles preços mais sensíveis ao ciclo econômico, voltaram a acelerar, já até se pegar no acumulado de 12 meses, já está acima do limite superior da meta. Está em 4,56, 4,55 aqui, corrigindo, olhando a tabela. E quando a gente nota, por exemplo, a média móvel de 3 meses, a gente observa que diversos grupos, e aqui o de serviço principalmente, já estão acima de 7%, que não é nada positivo. Então a inflação criou-se mais desafios para o BC, que de novo vai continuar subindo os juros para tentar estabilizar e desacelerar essa inflação, que, a nosso ver, terá um trabalho muito difícil, porque em 2025 a inflação deve estar mais próxima de 6%. Para finalizar, pessoal, desse giro resumo macro, tentei ser mais sucinto dessa vez, saíram 2 dados de atividade econômica aqui no Brasil, tanto de serviços como de varejo, ambos apresentaram uma desaceleração em dezembro, tá, pessoal? Isso mostra que no quarto trimestre, principalmente, a gente está vendo uma desaceleração da economia, diante de uma política monetária mais restritiva, menor impulso fiscal. Isso tem mostrado e tem começado a afetar alguns setores. Mas a gente ainda acredita que o mercado de trabalho deve continuar ainda sustentando a atividade econômica, mas essa desaceleração pode ser já observada em alguns dados. E o que é um fator positivo para o BC, que principalmente espera uma desaceleração da economia, uma hora que os juros têm que bater sobre a economia real. A gente continua observando os próximos dados para ver se é uma tendência mais concreta, uma desaceleração mais forte da economia, mas o segundo trimestre vai ser muito influenciado para o agronegócio brasileiro, que vai puxar a atividade para cima, e o mercado de trabalho, que eu já comentei aqui, vai pelo menos sustentar uma atividade que, a nosso ver, deve ainda crescer de forma positiva, pelo menos no primeiro semestre, e aí no segundo semestre a gente pode ter uma desaceleração um pouco mais significativa dos indicadores econômicos. Eu acho que é isso, pessoal, resumo macro, tentei ser mais rápido os pontos principais, mas de novo, a cada dado criam-se novas expectativas. Se você quer saber mais sobre isso, leia os nossos relatórios de macroeconomia ali na plataforma de assinantes da Suno. Temos o Suno Minuto, temos nossas lives também no canal da Suno, Suno Meio Dia, tem um live no canal do Baroni e nos acompanhe sempre aqui no canal do Thiago. Deixe seu like, deixe os comentários e a gente volta semana que vem. Até mais, pessoal!